Vamos ficar de pé para fazer a leitura? Hoje eu vou só, entre aspas, do 12 ao 17. Por quê? Porque tem muito conteúdo nesses versículos, então eu não vou além deles, tá? Não sei se vai ficar menor a mensagem, mas eu gostaria de desenvolver bastante isso aqui. Diz assim, apóstolo Paulo, obviamente na semana passada a gente foi até o 11. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viveram segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Fale conosco essa noite, que nossos corações sejam uma terra fértil para a semente da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Bem, não vou explicar tudo aquilo que a gente já explicou, por motivos muito óbvios, né? Mas só lembrando que no capítulo 6, a gente está trabalhando no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, está no YouTube. No capítulo 6, Paulo vai usar a questão de que nós já morremos para o pecado. Quando Cristo é crucificado, nós morremos junto com Cristo. E já que nós morremos junto com Cristo na cruz, nós já não somos mais escravos do pecado. Isso é no capítulo 6. No capítulo 7, Paulo vai usar uma outra imagem, que é a questão do casamento. Uma vez que o noivo morreu, a viúva pode casar novamente. Isso é legal, não é ilegal. Uma vez que nós já morremos com Cristo, antes nós éramos casados com o pecado e Satanás, agora que isso foi morto, nós podemos ser noivas de Cristo e casarmos com Cristo. Se não faz sentido, é só dar uma olhada lá nas mensagens. No capítulo 8, o apóstolo Paulo começa a falar de forma mais específica sobre o Espírito Santo, que a gente está nessa toada de santificação, e aí a participação do Espírito Santo na santificação, e a nossa participação, que é o que a gente vai trabalhar um pouco mais hoje. Aqui, esse conjunto de versículos são muito famosos, né? Vamos dar uma desenvolvida neles. Veja bem, assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Aqui, vem na toada de tudo que já foi dito, tá? Isso aqui vai lembrar muito no versículo 1 desse capítulo, quando Paulo fala que agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, não há mais acusação para aqueles que foram salvos pela graça, tá? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Nós não devemos nada mais à carne. Aquilo que Paulo também vai falar sobre Jesus, que o escrito de dívida que pesava sobre mim e sobre você, ou seja, a nossa dívida, foi encravada em Jesus na cruz. Sendo assim, uma vez que Jesus já pagou o preço da nossa morte, que Jesus já pagou o preço da nossa escravidão, nós não devemos nada à carne. E já que nós não devemos nada à carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. O que Paulo está dizendo, que vem corroborando tudo aquilo que ele já falou, é simples. Queridos irmãos, vocês não devem nada à carne, a Satanás. Portanto, vocês não são mais obrigados a viver de acordo com o pecado. Como assim obrigados? Quando nós éramos escravos de Satanás, nós não tínhamos opção. Aquilo que a gente falou algumas semanas atrás. A nossa vontade, como vai dizer Lutero, era escrava, é naturalmente escrava do pecado. A nossa vontade. Por isso que Paulo vai falar, no capítulo 7, o querer o bem está em mim, não efetuá-lo. Porque o bem que quero, este não faço, mas o mal que não quero, este faço e refaço. Veja, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Por quê? Porque eu sou devedor à carne. A minha vontade é escrava da carne. Ora, se é escrava, eu não tenho controle, eu não tenho domínio, quem me domina é o meu Senhor. Mas uma vez que Jesus Cristo, veja, ele começa com assim, pois, porque ele está concluindo tudo aquilo que eu já disse antes, né? Que agora, pois, nenhuma condenação há. Uma vez que Jesus já pagou esse preço, nós
não devemos mais nada à carne e, portanto, não estamos mais obrigados a vivermos segundo ela. O que significa de forma muito prática para nós? Se você aceitou Jesus, você não é obrigado a viver mais pelos seus vícios, pelo seu temperamento, pela amargura, pelos seus traumas. Em Jesus, exclusivamente em Jesus, existe poder, mediante o Espírito Santo, revestimento de poder, existe poder para que nós não vivamos mais como nós éramos antes. Por isso que aquilo que eu sempre falo, que rouba, está na Bíblia, que rouba não roube mais, aquele que mata não mate mais. Meus irmãos, quando, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente vai para a rua fazer evangelismo, eu vou ser muito sincero com vocês. Só existe esperança em Jesus. E eu falo isso tecnicamente, tá? Porque, por exemplo, não é a minha principal área trabalhar com dependentes químicos, mas como psiquiatra, claro que eu também trabalho com dependentes químicos. Sendo sincero com vocês, alguns vícios você consegue dar uma controlada com remédio. O álcool, o tabaco, a cocaína já vai ficando mais difícil. Agora, quando entra no crack, crack a nível médico, falando como médico, eu tenho esperança. Só vejo esperança se eu crer nisso aqui. No quê? Por que a gente vai evangelizar? Porque a gente crê que através do poder do evangelho, aquele que é devedor à carne não precisa mais ser por meio de Jesus Cristo e pode ser liberto de qualquer coisa, porque muito mais difícil que libertar do crack é libertar do pecado. E Jesus Cristo na cruz nos liberta de tudo isso. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado com algumas frases do tipo, não, porque eu sou assim mesmo. Ora, se você é assim mesmo, você está dizendo, então, que você não é nova criatura em Jesus. Então, cuidado. Nós não somos assim mesmo. Nós não podemos ser assim mesmo. Por quê? Porque a caminhada cristã, o discipulado, é a santificação cotidiana. Hoje eu tenho que ser mais santo que ontem. É a mortificação dos feitos do corpo, que a gente vai dizer adiante. Se hoje eu sou igual a ontem, alguma coisa está errada. Mas em Cristo Jesus, porque isso não é uma questão de força de vontade, pecado não é uma questão de força de vontade. Pecado é Jesus Cristo atuando em mim. A partir de Jesus Cristo atuar em mim, aí sim eu posso exercer a minha vontade para dominar os meus desejos, que foi o que Deus falou para Caim. O teu desejo será contra ti, quando Caim fica muito irritado com Abel, né? A ti cabe dominá-lo. Caim não dominou o desejo e matou Abel. A Bíblia de Estudo da Reforma faz um comentário, e eu botei aqui. Nossa natureza decaída, olha isso aqui, gente, fantástico, já não pode reivindicar nada a nosso respeito. Portanto, não somos mais obrigados a obedecer seus impulsos ou satisfazer os seus desejos. Gente, tranquilo? Acho que aqui tá de boa, né? Tranquilo? Eu tirei o like, dei um da Bíblia e deixei no carro. Coisa louca, né? Mas tudo bem, então eu só vou dar o like aqui. Pode passar, por favor. Vamos lá. Porque esse versículo aqui, eu li um monte de referência, porque eu queria aprofundar esse versículo, e não achei coisa suficiente, então a gente vai aprofundar aqui. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele é fantástico. Por quê? Primeiro, que só faz sentido esse versículo se for possível mortificar os feitos do corpo. Portanto, o que significa? Que é possível, pelo Espírito, vencer o pecado que há em nós. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Veja, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, aqui tem um monte de coisa. Primeiro, é possível ter vida, porque quem está no pecado está caminhando para a morte. Veja, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. E aqui essa morte não é morte física, é inferno, é morte espiritual. Mas é possível, através do Espírito Santo, nós termos vida. E aí a gente lembra de João 10. Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então é possível ter vida e vida de qualidade, o que não anula o sofrimento. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, qual é?
vou repetir aquilo que eu faltou na mensagem. Leiam a Bíblia com o máximo de delicadeza possível, porque senão a gente erra. Veja, se pelo Espírito mortificarem, não é matar. Por que não é matar os feitos do corpo? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós não temos como matar totalmente o pecado. É uma redundância falar matar totalmente, né? Porque ou você mata totalmente, mas só para ficar mais claro, no português correto não é possível matar o pecado nessa terra. Nós continuamos a ser pecadores, mas é possível mortificar. Aqui está o lado. Aqui está a santificação. Meus irmãos, entenda, quando Jesus nos salva, nós não deixamos de ser pecadores. Só deixaremos de ser pecadores no corpo glorificado. Só que nós deixamos de ser escravos do pecado. Por isso, hoje, pelo Espírito, é possível mortificar. Foi eu que fiz esse barulho? Foi assim? Ah, tá, foi. É possível. O que está acontecendo? É possível mortificar os feitos do corpo. Então, existe uma esperança, meus irmãos. Agora, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente verão. Quem mortifica? É claro que é pelo Espírito, mas o Espírito não vai mortificar nada, a revelia minha. Portanto, aí sim a gente aprofunda. Salvação é graça. Eu não faço 1 centímetro para ser salvo. Mas santificação, aí tem livre-arbítrio. Se eu não quiser ler a Bíblia, não ache que o Espírito Santo vai soprar a Bíblia no meu sonho, porque não vai. Se eu não quiser orar, não ache que o Espírito Santo vai orar no meu lugar. Se eu não quiser buscar a Deus, não ache que alguém vai buscar no meu lugar. Meus irmãos, sim, é pelo Espírito, porque sem o Espírito não é possível. Mas a ação de mortificação dos feitos do corpo precisa ser minha. Agora, entenda, se é pelo Espírito, significa que não é por práticas humanas pura e simplesmente, porque do contrário, a gente vai subir uma escada, ficar no topo de uma montanha, dando chicotada nas costas, achando que está mortificando alguma coisa. Não está nada. Isso aqui não... Isso aqui não é ascetismo, tá, meus irmãos? Isso aqui não é ficar comendo arroz na posição de lótus, né? Não é subir escada de joelho. Isso aqui não é ascetismo. Não é fazer jejum de 40 dias, tá? Pelo amor de Deus, tem que ser pelo Espírito. Agora, tem que ter participação minha. Santificação necessariamente tem participação do indivíduo. Salvação não. Salvação não, mas santificação sim. Por isso que Paulo vai falar: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Meus irmãos, se nós não buscarmos, não acontecerá. Está falando que eu não vou ser salvo? Não vou entrar nessa seara. Salvação é graça, mas mortificação dos feitos do corpo, existe participação da vontade humana. É claro, a vontade já regenerada, a vontade daqueles que já são filhos de Deus. Agora, vamos lá, somos filhos de Deus, mas tem filho de Deus que gosta mais de ler a Bíblia que outros, né? Não diria nem gostar, né? Porque gostar é uma palavra estranha. Como é que um filho de Deus pode não gostar? Mas tem filho de Deus que se dedica mais à leitura da Bíblia, ao estudo das Escrituras, que outros. É claro que isso vai impactar na sua vida. É óbvio. É óbvio, tá? Fez sentido isso? Então, a importância que eu quero dar a esse versículo é essa. Que nós entendamos o quê? Que sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada a nível de santificação, mas que o Espírito Santo não vai nos santificar à revelia. Meus irmãos, é muito simples. O Espírito Santo não vai nos... Está dando um mistério nesse microfone, né? O que, vai me dar isso aí? Então tá bom, vamos ver se o mistério vai acabar. Calma aí.
Oi, que isso? Mas não vai nos santificar a revelia. Um exemplo fácil disso é pregação. Não vou preparar esboço nenhum, porque quando eu subir no púlpito, o Espírito Santo vai me dizer o que falar. Não vai. Não vai. Até porque o versículo que diz isso não é esse contexto. Só existe um versículo que diz que existe um momento no qual nós não precisamos nos preparar, que o Espírito Santo nos dirá o que falar. Qual é o momento? Quando nós formos levados diante de juízes e reis, por causa do Evangelho, aí sim, nesse momento, não se preocupe, que naquela hora o Espírito Santo te fala o que falar. Nesse momento específico. Não tem absolutamente nada a ver com preparação de pregação, com ensaiar. Eu já ouvi gente falar isso. Miriam não ensaiava. Ponto número 1. Não sei onde está escrito que Miriam não ensaiava. Né? Mas não está escrito que ela ensaiava. Ok. Não está escrito que ela ensaiava. Mas diz o texto sagrado que quando Salomão chamou os levitas, todos eram mestres da música. Ninguém se torna mestre sem se dedicar muito. Tá? Ainda mais mestre no tabernáculo, né, meu irmão? Que tu sabe que no tabernáculo, se tu desse um mole, vamos ali tocar. Faz aí o acorde. Era um dó maior, tu fez um dó menor, só tá a guitarra. Cadê? Não tinha guitarra naquela época não, né? Mas cadê a guitarra? Aquele lance do sacerdote, né? Isso aí quem fala é Joséfo. Joséfo vai explicar isso. Na verdade, alguns autores, que o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, entrava amarrado com uma corda. Isso não está na Bíblia, mas a história conta. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, você não podia entrar para pegar o corpo. Tu tinha que puxar para fora, tá? Então, é desse jeito. Portanto, aonde a gente chega nisso? Que não existe santificação sem vontade humana. O Champlin, ele faz um comentário que eu achei fantástico. Ele fala o seguinte, vai aparecer aqui em algum momento, porque eu vou comentar, eu vou ler isso. O Champlin é da enciclopédia versículo por versículo. Ele fala que a santificação é a salvação em ações. Eu achei isso maravilhoso. É exatamente isso. Nós não buscamos a santificação para sermos salvos. Nós buscamos a santificação porque já fomos salvos. Então veja, na santificação eu demonstro em ação, em obras, a minha salvação. Fez sentido, gente? Tranquilo? Portanto, quem não busca a santificação, eu posso interrogar se foi salvo ou não. Eu não posso dizer, mas eu posso interrogar. Aí eu fiz alguns comentários aqui. Eu também fiz, mas eu peguei alguns comentários. A Bíblia de Estudo da Reforma diz o seguinte, sobre esse versículo. Um estilo de vida marcado pela recusa pessoal em repudiar o pecado. Ou, aí ele vai citar o rito de batismo da igreja luterana. Renunciar ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento. Meus irmãos, olha que bênção. Cristãos que renunciam ao diabo, a todas as suas obras e a todo o seu procedimento. Que sejamos assim, meus irmãos. E aqui ele faz um comentário, que a palavra mortificar no original dá uma ideia de uma ação contínua. Veja, a mortificação ela é contínua, por isso que não é matar. E aí ele faz um comentário. Sabe em que contexto era usada essa palavra? Exatamente no contexto seguinte, como na extração de um dente estragado. Então, é algo que está estragado em mim, que é a porcaria do pecado, e eu tenho que tirar, só que eu não vou tirar só de uma vez, eu vou ter que ir arrancando aos poucos até encontrar com Jesus. Então, isso é a mortificação dos feitos do corpo, tá? Aí, esse comentário aqui é meu, vou ler. É impossível acreditar que um homem pode mortificar a sua carne à revelia do Espírito Santo. Por outro lado, não se pode pensar que o Espírito Santo irá nos santificar à revelia da vontade do meu ego, do meu eu. É óbvio que salvação é exclusiva ação da graça. A santificação, por outro lado, aí eu cito Champlin, é a conversão em ação. É exatamente isso. Bota 1 Coríntios 9, 25, que aí só para corroborar. Não sou eu que falo. Paulo, a igreja em Corinto. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Aqui é porque vocês sabem que nas Olimpíadas antigas, quando o atleta ganhava, ele ganhava aquela coroa de loiro. De louro. Aí botava aqui, né? Nós, porém, a incorruptível. Pode passar. Assim,
meus irmãos, corro também eu, não sem meta, porque nós temos uma meta, qual é? O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas o que? Pode passar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha o discipulado. Nós somos libertos para nos fazermos escravos voluntariamente da graça. Gente, isso é evangelho, tá? Aqui é claro que não é autoflagelação, pelo amor de Deus, autoflagelação é pecado, tá? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que existe um risco de nós pregarmos o evangelho a outros serem salvos, mas nós nos perdermos. E aí só fazer um comentário, parênteses. Se eu posso ser desqualificado, é porque antes eu estava qualificado. Isso aqui está dizendo em relação ao quê? A salvação, tá? Então isso aí, daí você já tem uma resposta. Mas, voltando para cá, já pensou, não, em nome de Jesus que isso não aconteça, mas que tendo pregado a tantos, nós nos perdermos? Por isso que nós temos que buscar a santificação cotidiana, esmurrar o nosso corpo, e novamente não é ficar dando chicotada, mas é esmurrar com cara no pó, com leitura da Bíblia, e reduzi-lo à escravidão da graça, em nome de Jesus. Gente, tranquilo isso aqui? De boa? Então tá. Pode passar, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É claro que isso aqui pode parecer meio óbvio, mas para a gente entender com propriedade o versículo 14, eu preciso do versículo 15, para poder fazer a exegese conjunta. Pode passar então. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Qual é o contexto aqui? Pode voltar. Paulo, ao falar que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele está se referindo, deixa eu ler, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada fala o seguinte: a linguagem de guiar, então ali, guiados pelo Espírito, é reminiscente da adoção e do guiar de Israel no Êxodo e no deserto, que pode ser o pano de fundo do pensamento de Paulo aqui. O que é o seguinte? Essa palavra aqui, guiar, ela lembra, é claro que no Êxodo não estava escrito em grego, estava escrito em hebraico, lembra muito a mesma expressão no hebraico que Moisés usou para se referir à forma como Deus guiou o povo no deserto, quando a Shekinah aparecia para guiar o povo, ok? Então, por isso que você consegue entender isso como? Passa, por favor. Quando fala da escravidão. Por quê? O que ele está falando aqui? Qual é o contexto? Antes, vocês eram escravos de Faraó. E aí, vocês sabem que Faraó e Egito lembra o pecado, né? Também é alegoria para o pecado. Então, antes, os judeus, literalmente, eram escravos de Faraó e do Egito. Nós éramos escravos do pecado e Satanás. Nós fomos e estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, como Israel foi no deserto, como nós somos na nossa vida. Para quê? Não mais para termos medo, mas sim para sermos filhos. Isso é o Evangelho. Então, vamos com calma, porque eu vou trabalhar esses dois versículos ao mesmo tempo. Por que espírito de adoção? Por meio do qual clamamos Abba Pai, só fazer um comentário, que eu faço também toda a mensagem. O meu povo peca porque falta conhecimento. Quantas vezes você já ouviu falar que Abba é pai em hebraico? Não é, tá? É aramaico. Ah, mas isso não faz diferença. Diferença prática não faz. Mas, por favor, estudemos. Abba é aramaico. Tá? Que provavelmente, por que Abba Pai? Porque provavelmente foi o que Jesus falou. Vocês sabem que Jesus não falava hebraico, Jesus falava aramaico. Tá? Então, quando Jesus fala, sempre que ele falava Pai, se possível passe-me de mim esse cálice, o Abba é aramaico, tá? Só aqui um aprofundamento, mas voltando. Por que espírito de adoção? Aí aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, que eu pensei assim, eu vou responder isso ou não. Tá, eu posso comentar, acho que dá tempo.
Primeiro, reparem que é espírito com letra maiúscula. Existe toda uma discussão se seria maiúsculo ou não, mas o entendimento principal é que é maiúsculo porque é o Espírito de Deus. Lembrem-se que no grego não tinha letra maiúscula, tá? Não tinha nem pontuação, gente. Não sei se vocês já leram o livro do Saramago. O livro do Saramago não tem pontuação. Começa e vai numa tacada só. É uma loucura tu ler livro assim. Mas, amém, voltando para cá. Por que espírito de adoção? Quando ele fala isso para os romanos, eles tinham um sistema de adoção que funcionava o seguinte: quando você adotava uma criança, aquela criança, aquele adulto, seja lá quem for, passava a ter todos os direitos da família que estava adotando. Agora, por que nós somos filhos por adoção? Já expliquei isso aqui algumas vezes, mas como aqui o tema pede, eu vou explicar de novo. Veja. Nós não nascemos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mentira, mais um ditado popular que está errado. Só é filho de Deus quem? Quem aceitou Jesus. A todos quantos receberam, de João, capítulo 1, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Portanto, não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus. Ponto. Mas por que somos filhos por adoção? Gente, o motivo é muito simples e fácil. Não seria possível nós sermos filhos diretos de Deus. Porque, o exemplo que eu sempre dou, meu pai e minha mãe são seres humanos. 2 seres humanos só tem como produzir um ser humano. Não nasce uma galinha de 2 seres humanos, né? 2 golfinhos não vão produzir um porco-espinho. 2 golfinhos vão produzir outro golfinho. E assim sucessivamente. 2 abacaxi não produz goiaba. Não, manga, que você gosta de manga, né? Tu comeu aquela manga naquele dia? Ótimo. 2 mangas não produzem abacaxi, e assim sucessivamente. Ora, se eu fosse filho direto de Deus, necessariamente eu também teria que ser o quê? Deus. Por isso que o único filho de Deus é Jesus, que também é Deus. Logo, eu não posso ser filho direto. Eu só posso ser filho por adoção. Então, nós recebemos espírito de adoção. E aí, veja, quem nos adota é o Espírito Santo, gente. Novamente, eu sei, vamos lá. Aqui a gente aprofunda a Bíblia, né? Eu não estou falando que está errado na sua oração falar, pai, muito obrigado por ter me adotado. Sou o filho de Deus, não está errado. Mas no entendimento da doutrina, Deus Pai escolhe quem vai ser adotado, tá? Não vou entrar na questão da predestinação, não vou entrar nisso. Mas Deus Pai escolhe e nós somos adotados através do sacrifício do Filho, mediação do Filho. Mas quem é que nos adota? Veja, o Pai escolheu. Quem pagou o preço, porque antes nós éramos escravos, foi o Filho. Mas quem é que vem e adota? Não é nem o Pai nem o Filho, é quem? O Espírito Santo. Nós somos adotados pelo Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um só na Trindade. Eu não estou negando isso, gente, pelo amor de Deus. Mas aprofundemos. Então, por isso que receberam o Espírito de adoção. Tá? Espírito com letra maiúscula. O Espírito Santo é aquele que nos adota. Então, dentro da economia da Trindade, o Pai escolhe, o Filho paga o preço, literalmente, e o Espírito Santo adota. Nos faz filhos, através de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Então, eu posso tanto vir do Pai para o Espírito Santo, como eu posso vir do Espírito Santo para o Pai. O Espírito Santo nos adota pelo nome do Filho, para que o Pai seja glorificado. Assim funciona. Tá? Assim é que acontece. Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou falar. Sim. Aí, o Champlin, ele comenta, deixa eu ver isso aqui. Sim, isso aqui também é muito interessante. Veja, eu não posso dizer que sou filho se eu, volta o versículo, não buscar a santificação. Porque ser guiado pelo Espírito de Deus, veja, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, só é filho quem é guiado pelo Espírito de Deus. E é óbvio que o Espírito de Deus me guia para a santificação. Então, meus irmãos, se eu não tenho uma preocupação cotidiana em ser santo, talvez eu não seja filho, tá? E quem não é filho vai queimar no inferno. É simples assim. Meus irmãos, eu não estou inventando doutrina, tá claro.
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, eu não tenho como dizer que sou guiado pelo Espírito de Deus fazendo determinadas coisas, praticando determinadas atitudes, tendo determinados pensamentos. Portanto, qual é a marca dos filhos de Deus? Uma árvore se conhece pelos frutos. Qual? É ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso significa santificação, tá? Ah, mas e o fruto do Espírito? É lógico, mas o fruto do Espírito está no contexto de santificação. Ok? Então, cuidado. Nós temos... E esse é um exercício muito bom, porque se eu não me incomodo, ou se eu não tenho a preocupação de ser santo, talvez para ficar mais fácil de entender, de eu buscar a santificação, se eu não tenho essa vontade, como eu posso me dizer que eu sou filho, meus irmãos? Então, tenhamos cuidado com relação a isso. E aí, mas isso tudo não é para ter medo, porque passa o versículo. Veja, porque não nos foi dado espírito de escravidão para nós vivermos outra vez atemorizados. A lei, qual é o contexto aqui? É simples. A lei de Moisés, eu vou ler isso, ela nos impedia de fazermos as coisas pelo medo. Jesus que mudou a relação. Era tipo assim, que é um tipo de relação muito complicado, quando, por exemplo, o pai vira para o filho e fala assim, não faça isso, senão você vai ficar de castigo. A gente não ensina pelo medo, até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A pessoa não matava, por quê? Ah, não, porque se eu matar, por que você não blasfemava? Se blasfemar, vai ser morto. Então era por medo. Quando Jesus vem, ele muda isso. Eu não blasfemo, eu não mato, eu não minto, não é por medo do inferno, é por amor a Deus. Porque o filho tem prazer em agradar ao pai. Não é por medo, meus irmãos, a nossa relação com Deus não é uma relação de medo. Ah, não, se eu não ler a Bíblia, vai vir um raio na minha cabeça. Não é assim. Jesus veio para que nós tenhamos uma relação de amor, em que eu faço para agradar aquele que tudo pagou por amor a mim. Eu me dedico às Escrituras, eu me dedico à casa de Deus, não é por medo de não ser abençoado, mas sim como oferta agradável a Deus, como gratidão ao Pai, por meio do qual clamamos Abba Pai. Vocês sabem, isso sim está certo, que Abba é uma palavra carinhosa, de relação próxima. Essa é a diferença. Por isso que o evangelho não é, por exemplo, como religiões que trabalham no base do chicote. Deus não está andando, o Espírito Santo não está andando do teu lado, esperando você pecar para te dar uma chicotada nas costas. Não é isso, pelo amor de Deus. A nossa relação para com Deus é amor. E veja, isso não abre precedente, então, para eu sair fazendo besteira. Muito pelo contrário, isso aumenta a minha responsabilidade. Porque quando a relação é de medo, quando o chefe não está olhando, foi o que Jonas tentou fazer, né? Quando Jonas sabia que ia dar errado. Ah, não, o chefe não está olhando, vou lá e faço a besteira. Não é assim. A relação de amor traz uma responsabilidade muito maior. Por quê? Eu quero agradar a Deus porque eu o amo, e não porque eu temo que ele mande um raio na minha cabeça. Aí veja, o Champlin vai comentar o seguinte: a lei lançava o temor nos corações dos homens, porquanto revelara claramente o pecado deles, bem como a penalidade necessária para tal pecado, isto é, a morte eterna. Os homens, pois, tornavam-se escravos pelo temor, um temor que esperava a morte, que é o inferno, né? Ora, o Espírito de Deus livra-nos de tudo isso. A lei era essencialmente um sistema refreador por ameaças, e ameaças reais, e não meramente hipotéticas. A lei dizia claramente, olha só, tu vai para o inferno. E aí ele vai comentar sobre o Abba. Essa repetição fala da dependência que um filho mostra para com o seu progenitor, para com seu pai, bem como a sua expectação de ser atendido pelo mesmo. Seria assim enfatizado o afeto que enlaça os membros de uma família harmoniosa. Quando nós clamamos o Abba Pai, é uma relação de afeto para com Deus. E por eu verdadeiramente amar a Deus, a gente não quer ofender nem machucar aqueles que a gente ama, né, gente? É exatamente isso. Se você ama uma pessoa, você não quer o mal dessa pessoa. Você quer que ela esteja alegre, feliz.
Você quer dar prazer a essa pessoa. Assim é a nossa relação com Deus. Se eu verdadeiramente amo a Deus, eu quero engrandecê-lo, alegrá-lo, dar prazer a Ele. E como se dá prazer a Deus? Não pecando. Essa é a relação. Fez sentido, gente? Como a relação de amor não diminui a responsabilidade, muito pelo contrário, aumenta a responsabilidade. E aí, pode passar, por favor. O próprio Espírito, eu vou ler 16 e 17, tá? O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Pode passar. Eu só vou vir até aqui. A parte dos sofrimentos vai ficar para a próxima mensagem, que aí vai no contexto dos sofrimentos, que é a continuidade do capítulo. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Pode voltar ao versículo. Bota, por favor, Gálatas 4:6, que é o mesmo contexto. Veja a mesma coisa. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo, aquele que nos adota, esse nos faz clamarmos, Abba, Pai. Pode voltar lá, por favor. Aqui, isso, Romanos, no caso. Volta mais um. Esse versículo é fundamental porque, veja, o próprio Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da adoção, confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. O que é isso aqui? Meus irmãos, isso aqui é a esperança do crente, é a certeza da salvação. Como é que você hoje pode ter certeza da sua salvação? Pelo Espírito de Deus, meus irmãos. O próprio Espírito confirma em nosso espírito que nós somos filhos. Se hoje você está com o coração atribulado, peça ajuda do Espírito Santo, o qual confirmará a nós que somos filhos de Deus. Isso é fantástico. Isso aqui é a certeza do crente. É por isso que o cristão, não sei se você já participou de velório cristão e velório de não cristão, é completamente diferente. Por quê? Porque existe uma esperança testificada, confirmada em nós, através do próprio Espírito que nos adota, que nós somos filhos de Deus. E aí, qual é a implicação disso? Passa, por favor. Que uma vez que somos filhos de Deus, nós passamos a ter herança. Herança com Deus. Co-herdeiros com Cristo. E que herança é essa? É claro que a grande herança é a vida eterna. É óbvio. O autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel para guardar o nosso tesouro até aquele dia. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma vez que fomos adotados, nós passamos a ter uma herança. Só que veja que coisa fantástica. Quando é que você recebe herança? Quando o pai morre. O pai, obviamente, não morreu, mas Cristo morreu. Por isso que nós já temos direito à herança. Não completamente. Mas nós já temos os benefícios da morte e ressurreição de Cristo na cruz. Por isso, meus irmãos, aquilo que eu comento, não trate as promessas bíblicas como uma possibilidade. Talvez aconteça. Não. Uma vez que Cristo já morreu, já ressuscitou, a herança já é nosso direito. Por quê? Porque nós já somos herdeiros uma vez que somos filhos de Deus. Então, o que isso implica? Que a vitória sobre o pecado, a mortificação do pecado, isso já é para acontecer. Porque Cristo já morreu e já ressuscitou. É o oposto radical da parábola dos talentos. Parábola dos talentos não. Parábola do filho pródigo. O filho pródigo queria uma herança que ele não tinha direito, porque o pai estava vivo. O Senhor estava vivo. Mas o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Portanto, nós já temos direito à herança. É por isso que a vida eterna não começa na glória. A vida eterna já começou. E a vida eterna é esta. Jesus vai falar isso no finalzinho da sua vida. Que conheçam o Pai e o Filho qual foi enviado. Isso explica como é que nós já podemos estar vivendo a vida eterna. Pelo fato de que nós já temos acesso à herança. Não completamente, novamente, porque completamente só na glória. Mas até lá, como Cristo já morreu e já ressuscitou, já nos deu acesso a essa herança. Então tenhamos confiança de que em nome de Jesus, nós somos filhos de Deus. Meus irmãos, quando a dor vem, o que sustenta é a certeza de que temos um Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
O que sustenta o cristão é saber que na hora da angústia, quando o dia mal vem, o dia mal vem. Quando o dia mal vem, o que garante o cristão, volta o versículo, por favor, é isso aqui, ó. É a testificação do Espírito Santo de que somos filhos de Deus. Porque às vezes aperta, e aperta com muita força. Aperta com muita dor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa garantia. É de que o Espírito Santo em nós e conosco, ele nos garante isso. É por isso, a fé. Sabe, existe o dom da fé, né? Que é aquela fé especial que Deus nos dá para momentos muito particulares. Como é que a gente consegue crer diante, assim, da morte, literalmente? É isso, é a ação do Espírito Santo nos lembrando, olha só, Deus continua sendo seu pai, você continua sendo filho, e ele, portanto, continua nos cuidando, Abba, Pai, uma relação íntima com Deus, que nos possibilita vencermos o pecado que habita em nós. E aí, novamente, pode passar, por favor? Para a gente, fechar. Nós somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja que ele faz questão de citar isso. E aí, entenda isso aqui tudo à luz do que ele já falou. Por que nós somos co-herdeiros com Cristo? Porque nós morremos junto com Cristo na cruz. Não é mérito nosso. Agora, está claro que nós não estamos recebendo herança por causa de nós. Não, é por causa de Cristo. Por isso que nós somos co-herdeiros, isto é, herdeiros com Cristo. Os benefícios da cruz... existem vários benefícios na cruz, sim, mas qual é o maior de todos os benefícios da cruz? A salvação, é claro, mas que o véu foi rasgado, veja como todo o contexto se aplica, porque o véu se rasgou, e agora nós temos acesso ao Pai, e por termos acesso ao Pai, podemos chamá-lo de Abba Pai. Vocês sabem que antes não tinha isso. Mas, uma vez que somos co-herdeiros com Cristo, que Cristo rasgou o véu, quando ele entrega seu Espírito, nós agora temos livre acesso ao Pai. Gente, até Jesus ninguém tinha isso, né? Moisés, no máximo, viu Deus passar e voltou com o rosto resplandecente. E olha que era Moisés. A partir de Jesus, nós agora temos livre acesso ao Pai. Meus irmãos, deu para entender? Tranquilo? Acho que foi tranquilo, né? Até por isso que eu dei uma enxugada, só para ficar nesses versículos, e na semana que vem a gente vai falar sobre a questão do sofrimento e das dores do presente. Bem, para amarrar todo o conceito, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiro, número 1, você não é mais devedor da carne, meu irmão, minha irmã. Seja livre do pecado, em nome de Jesus. Ponto 1. Número 2, você pode, pelo Espírito Santo, mortificar a sua carne. Agora lembre-se, é através do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não fará se você não permitir, ou se você não quiser. E 3, tenhamos uma garantia. Qual é a garantia? Nós temos o Pai, e o Espírito Santo nos garante isso, meus irmãos. Que talvez, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem terrenos, o Senhor não se esquecerá de nós. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Fale com o Senhor Jesus nesse momento. Converse com Ele. Agradeça. Não sei o que você vai falar agora. Talvez peça para que o Espírito Santo testifique ao seu espírito a sua filiação. Ou então peça perdão, peça ajuda, se talvez a nossa santificação tenha falhado. Mas fale com o Senhor, temos tempo. Cristo já pagou o preço, meus irmãos. Sejamos livres. Livres do pecado, livres da ação do pecado. Tenhamos vidas santas, santificadas no Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, clamar pelas tuas gigantescas misericórdias. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos clamar por perdão aos nossos pecados. Senhor, quantas vezes, por motivos diversos, nós negligenciamos
nós falhamos, nós não buscamos a santidade, nós abandonamos o discipulado. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ajude a sermos santos, não por obras nossas, mas pela tua ação, pela tua ajuda, que consigamos permanecer no caminho de Jesus Cristo, com integridade, sem divisões, sem sairmos, mas permanecermos em Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a mortificar a nossa carne e a vivermos os teus desejos, os teus sonhos, os teus pensamentos. Sendo assim, Senhor, nós também queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor possa nos confortar, na certeza de que somos Teus filhos, de que não somos bastardos, nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, que nos olha com um olhar de amor e carinho, que quer tratar as nossas feridas, as nossas angústias, quer nos libertar do império das trevas. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a permanecermos na Tua palavra, na Tua vontade, vivendo para Ti e por Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia, de que sejamos dignos de sermos chamados Teus filhos, Senhor. E que naquele dia, de acordo com a Tua vontade, possamos ouvir: venham, benditos do Senhor, entrem para aquilo que está preparado para vocês desde o início dos tempos. Senhor, muito obrigado. Porque não fomos nós que escolhemos a Ti, antes, pelo contrário, o Senhor escolheu a cada um de nós. E por isso Te glorificamos, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus é bom sempre. Estamos acabando, né, o nosso culto. Sexta-feira temos culto, se Deus permitir. Deus é bom sempre, em nome de Jesus. Oi? É aniversário de quem? Aniversário de quem? Hoje? Foi ontem? Que isso? Vem cá, vamos orar por você, em nome de Jesus. Por que você não falou que era seu aniversário ontem? Que foi? Eu não sabia. Você me falou? Ah, não, legal, muito legal. Vamos ficar de pé, estenda suas mãos. Quantos anos? 15? Que isso? Glórias a Deus por isso. Faça a sua oração, meu irmão, minha irmã. Abençoe a vida do Cadu. Dê a sua bênção agora para ele, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, Deus, te entregar a vida do Cadu, que já te pertence, Deus. Mas que o Senhor possa descer sobre ele com um revestimento especial do teu poder, Senhor, do teu Espírito Santo. Que ele possa continuar, Senhor, sem se desviar dos teus caminhos, sendo esse homem de Deus que tanto tem cooperado com o teu reino, com a tua casa, Deus. Dedicado à tua vontade, Deus. Seja com o Cadu, com toda a sua família. Que o Senhor seja com ele, Deus, cada vez mais, que ele cresça em estatura emocional, física, mas no conhecimento teu, Senhor. E que ele seja um homem teu, Senhor, cada vez mais, um filho teu, Senhor, cada vez mais, que mortifica os feitos do corpo para a tua glória, Deus. Nós abençoamos o Cadu, Deus. Ser com ele, Deus, com seus sonhos, com o seu futuro, Deus, nos seus 15 anos. Que tudo o que aconteça na vida do Cadu, Senhor, seja de acordo com a tua santa vontade, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ser cooperadores do reino ao lado do Cadu, Deus. De podermos servir nessa igreja ao lado do Cadu, Deus, e de sua família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Se você quiser fazer um bolo para a gente comemorar contigo, a gente aceita, né? Por que não? Por que não? Mas Deus é bom sempre, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Nos guie, Senhor, livrando de todo mal, de todo acidente, de toda violência. Senhor. Também te entregamos os pedidos de oração na sexta. Quantos pedidos, Senhor, quantas súplicas, quantos clamores, Deus, que o Senhor possa ser com essas vidas. Vidas que às vezes não vêm na tua casa, Senhor, mas que clamam a Ti, pois o Senhor é o único recurso que nos resta, Senhor, o nosso socorro bem presente na tribulação, Senhor. Ser com cada vida na sexta de oração, Deus, as pessoas do evangelismo que nós passamos, que nós entregamos um folha, Deus. Tem misericórdia, Deus. Nos leva em paz para os nossos lares, se for da tua vontade, sexta-feira possamos estar novamente aqui, domingo também, Deus. Tem misericórdia de nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você e sua família, hoje para sempre. Todos digam? Amém. Está encerrado esse culto, Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns mais uma vez, cada um.